Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler dois textos. Um deles a título de introdução. João, capítulo de número 20. Versículos 30 e 31. E você vai fazer o seguinte, preste atenção. Nós estamos hoje, se eu não me engano, no quarto sermão da nossa série de exposições no Evangelho de João. E toda vez, ou todo período antes da mensagem, ou todo domingo antes da mensagem, você vai ler esse texto de João 20, versículos 30 e 31, porque ele é o escopo principal, digamos que ele é o mapa que te dá o norte para você ler todo o livro de João. Toda vez que você estiver lendo o Evangelho de João, você tem que ler e lembrar desses dois versículos para você entender a finalidade com que o Evangelho foi escrito. Tem uma passagem brilhante, na história de Alice, nos País das Maravilhas, em que ela chega-se diante do chapeleiro maluco e pergunta qual o caminho correto. E ele pergunta a ela, para onde você vai? Porque se você não sabe para onde você vai, todos os caminhos são corretos. Se você não sabe para onde ou por que você está lendo o livro de João ou o Evangelho de João, qualquer interpretação ou qualquer loucura que você tirar do livro vai ser correta. Então tenha em mente isso, o escopo principal, a razão pela qual o Evangelho foi escrito. Mesmo assentados, hoje parece que a nossa leitura estava meio desanimada, vamos recobrar o fôlego, encher o peito e ler todos juntos os versículos 30 e 31 do Evangelho de João a uma só voz. Bem lindo e maravilhoso para nós entendermos a razão pela qual esse texto chegou até as nossas mãos. Leiamos. Na verdade, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você quer ter vida? Você quer ter qualidade de vida? Você quer ter produtividade na sua vida? Você quer ter sentido na sua vida? Para de ficar contratando curso do Instagram anunciado para você, que tem até algumas verdades. Mas antes de mais nada, sentido de vida e qualidade de vida, para que você passe por essa existência, para ser mais do que um sobrevivente. Nós não queremos ser meros indivíduos cujas células começam a se reproduzir até os 30, e depois dos 30 elas começam mais a morrer do que crescer, para depois você falecer. Nós somos mais do que isso. E se você quer entender, se você quer passar por essa vida sendo mais do que um sobrevivente, você quer ser um vivente, você quer ser um agente transformador, você quer ser transformado, você quer ter brilho nos olhos, você quer saber sorrir, você quer aprender a trabalhar com sentido, você quer ter uma família com sentido, olhe para Jesus Cristo e creia em Jesus. Aqueles que não conhecem Jesus não vivem, eles apenas sobrevivem. São zumbis espirituais. Está entendido isso quando você lê o Evangelho de João? Tudo que você lê no Evangelho de João, você vai lembrar. João está registrando esses sinais para que eu creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, eu tenha vida, minha vida faça sentido. É isso que João está gritando aos seus ouvidos. Vai para o capítulo 2 agora do Evangelho de João, e nós vamos ver uma dessas ações que Jesus fez para que nós tenhamos vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter a nossa união com Ele restaurada, o nosso relacionamento com Ele restaurado. Capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 12 até o versículo 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós lembramos que hoje o reverendo Ildemar está na congregação Vista Alegre, trazendo a mensagem em razão do aniversário daquela congregação. E o reverendo Evandro também atendeu um convite de uma igreja irmã e está pregando. Graças a Deus que nós estamos bem sortidos de pastores aí,
com uma pequena diferença de altura, né, reverendo? Mas a gente sempre ajusta o microfone aqui, porque o Evandro e o reverendo Carlos Cooper literalmente subiram o nível demais aqui do pedestal. João capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Você lembra a semana passada, Jesus, então, ele faz o milagre, né, das bodas em Caná da Galileia, o milagre no casamento. E aí Jesus, apontando a autoridade dele, em que a autoridade dele é maior do que inclusive a sua mãe, ele até inverte os papéis humanos, digamos assim, em que Maria que deve obedecê-lo, fazer tudo o que ele vos disser, é o que ela disse. Então, olha só, a partir do capítulo 2, Jesus começa o seu ministério público. O capítulo 1 é o argumento de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem nele nada do que existe, do que veio existir se fez. Enfim, ele vai caminhando com isso. Ele fala, Jesus está lá desde a criação. Mas aí no versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E Jesus então começa o seu ministério agora, a partir do capítulo 2, vai se ampliando, digamos, o público de Jesus. As bodas em Caná de Galileia, ou o milagre no casamento, na festa de casamento, você tem um público pequeno, talvez um público até um tanto quanto restrito, formado por discípulos, convidados de casamento ou algo do tipo. Agora, Jesus amplia os sinais, Jesus está crescendo o alcance do seu ministério. Para quê? Para que as pessoas o conheçam e, crendo nele, tenham vida. Nunca se esqueça disso. Jesus não é um exibicionista, Jesus não é um artista circense, Jesus não é alguém que está procurando seguidores numa rede social. Jesus é alguém que está dizendo, vem para mim, me conheça, que a partir do momento em que você me conhecer, você vai ter vida e vai deixar de ser um sobrevivente. Acompanhe a leitura tendo isso em mente. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da minha casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos ter vida. Nosso coração pulsa por vida, ó Deus. E às vezes nós buscamos esse preenchimento existencial em tantas coisas e pessoas que não o Senhor Jesus. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós agora. Abra os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da sua lei. Abra os nossos olhos para que apenas Jesus Cristo seja exposto e que por meio desta exposição da pessoa de Jesus Cristo tenhamos vida no nome do Messias. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O que você é capaz, ou o que as pessoas são capazes de fazer
por aquilo ou pela missão a que elas designaram a sua existência. Você com certeza já conviveu ou conhece pessoas que, por causa da carreira profissional ou por causa de uma promoção profissional, são capazes de atropelar tudo e todos e fazer muitas coisas. Você com certeza já viu pessoas que, supostamente por amor, são capazes de atropelar tudo e todos, despender dinheiros, tapar os ouvidos, aqueles que estão ao redor, sacrificar os seus corpos, a sua autoestima, para alcançar o objetivo de um grande amor. Você conhece pessoas que, talvez por uma construção ou pelo trabalho, para ganhar dinheiro, são capazes de fazer tudo que estiver ao seu redor. E muitos outros amores e prazeres são colocados, podem ser enunciados nessa lista, mas a verdade é que os nossos esforços são direcionados para aquilo que nós amamos. E muitos deles são legítimos. Mães, para protegerem seus filhos, por exemplo, são capazes de atitudes extremas, não é verdade? E não há nada de errado por isso. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para o que move, ou o que Jesus é capaz de fazer no cumprimento da sua missão de dar vida a seus filhos. O que Jesus é capaz de fazer no cumprimento da sua missão para dar vida a seus filhos. E respondendo a essa pergunta, eu trago a afirmação para que você preste atenção. Para dar vida a seus filhos, Jesus é capaz de purificar ou sanear o templo. Para dar vida a seus filhos, Jesus substitui um templo. Para dar vida a seus filhos, Jesus diferencia os verdadeiros dos falsos frequentadores do templo. Para dar vida aos seus filhos, Jesus purifica o templo. Para dar vida a seus filhos, Jesus substitui o templo. Para dar vida a seus filhos, Jesus distingue os falsos dos verdadeiros adoradores. Vamos à primeira afirmação, então, que para dar vida a seus filhos, Jesus purifica o templo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que talvez, se você estiver fazendo a sua leitura anual das Sagradas Escrituras, você vai encontrar uma purificação do templo também nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas, embora seja uma grande discussão, cadê os universitários ali? Eliane, Cris, vocês mudaram de banco e me confundem, vocês não podem fazer isso. Brincadeira. Né? Há uma grande discussão se houve uma ou duas purificações do templo, mas contemporaneamente é quase consenso de que são duas purificações do templo. Então esta aqui que nós estamos acompanhando é uma purificação que acontece no início do ministério de Jesus. Quando você fizer a sua leitura em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que ela estará próxima à crucificação. Existe então uma segunda purificação do templo. Nós estamos falando da primeira. Então preste atenção, olha aí o versículo 13, Jesus purifica o templo. Depois de terminar então as conhecidas bodas de Caná da Galileia, ele se dirige então para Cafarnaum, que é aquilo que nós podemos chamar nos primeiros dias do ministério de Jesus, o quartel-general onde ele fez a base dele, de onde as ações deles estavam acontecendo. E o texto diz, temporalmente, estando próxima à Páscoa dos judeus, ele foi para Cafarnaum, a prova disso é o versículo 12, tá bom? Depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com suas mães, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. No começo do ministério de Jesus, Cafarnaum era a base, ele residia ali, e a partir dali ele frequentava outros lugares. Então você tem um intervalo de tempo, depois disso, talvez um dia, ao que tudo indica é um tempo curto, e Jesus se dirige a Jerusalém, justamente no período da Páscoa. E esse encaminhamento e essa ida a Jerusalém é estratégica. Período da Páscoa. Todo o povo de Israel caminhava para Jerusalém em direção ao templo, para a celebração da Páscoa do Senhor. Era um período, abre aspas aqui, de uma romaria, em que aqueles que eram distantes de Jerusalém se encaminhavam para o templo para uma das três principais festas judaicas.
Então, Jesus se dirige a Jerusalém num momento estratégico, em que a frequência era alta, em que o número de pessoas presentes na cidade era alto. Então, ele vai fazer o sinal, no caso aqui a purificação do templo, para alcançar um grande número de pessoas. Então, não é em vão que Jesus faz isto no período da Páscoa. E algumas coisas têm um perfil, ou abre aspas aqui de novo, né? Ironicamente, mas uma ironia do bem, né? Jesus sobe na Páscoa lá, ironicamente trazendo-nos algumas lições. Lembra das prescrições da Páscoa no Antigo Testamento? Instituída quando, depois das 9 pragas, né, no Egito, tendo sido concluídas, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. E os filhos de Israel foram preservados, aqueles que tinham o sangue do cordeiro, né, ou que simbolizava o sangue do cordeiro na verga das portas. Onde havia o sangue do cordeiro, as crianças não eram sacrificadas. E então a Páscoa é instituída, que eles comiam ervas amargas, pães sem fermento, porque tinha que ser feito, preparado com rapidez, para você lembrar, Páscoa, passagem, transição. E a Páscoa celebrava, então, a Páscoa lembra de que aqueles que outrora eram escravos no Egito, agora libertos pelo poder de Deus, podem andar e caminhar em novidade de vida. É isso que o judeu lembrava. Lembra do cântico, né, que as criancinhas aprendiam? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do rei Faraó, triste, muito triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. É isso que o judeu, ao celebrar a Páscoa, lembrava. E nós já sabemos, você já viu pelos sermões anteriores, que Jesus foi apresentado como o Cordeiro Pascal. Jesus se dirige a Jerusalém no período em que as pessoas vão celebrar a Páscoa, com cordeiros animalescos, digamos assim. E Jesus, enquanto cordeiro humano, o cordeiro de Deus, caminha para Jerusalém, já apontando que é Ele quem vai substituir isso daí. O cenário aqui, meus irmãos, eu deveria até ter projetado a estrutura do templo, mas perdão, mas eu quero que você visualize o seguinte, 2 lições. O templo do Novo Testamento é totalmente diferente do templo do Antigo Testamento. Tá? Então, quando você vê lá o templo consagrado por Salomão, de madeira, de acácia e por aí vai, cedro, pense num templo de madeira e singelo. Tá? O templo original de Salomão era singelo. Acontece que Herodes, megalomaníaco, o senhor das obras, se propõe a reconstruir o templo. Só que ele faz uma construção faraônica, agora de pedras, né, com sistemas construtivos mais modernos e enorme. Mas, grosso modo, é o seguinte, você tinha um espaço para judeus homens, judias, né, mulheres judias, depois você tem o Santo dos Santos e por aí, e você tinha o pátio dos gentios. O pátio dos gentios era onde a circulação era mais aberta. Então, pense simplesmente num lugar cercado por muro, literalmente um pátio de escola, por exemplo, cuja a frequência ou acesso era aberto a todas as pessoas, não só aos judeus, mas aos não-judeus também. Lembra da lei do Antigo Testamento a respeito do sacrifício? Você vai fazer um novilho, se você não tiver um novilho, você vai sacrificar um cordeiro. Se você não tiver um cordeiro, você vai levar pombas. Se você não tiver pombas, você vai sacrificar rolinhas. Era essa a prescrição, os elementos presentes para o sacrifício no Antigo Testamento. Os judeus, então, que vinham de longe, ao invés de trazer esses elementos para o sacrifício, eles se estabeleceu um sistema ao redor do templo em que esses elementos eram vendidos. E preste atenção aqui que às vezes passa batido por nós. Eu vou gastar um tempo para você visualizar o que está acontecendo. Nós temos aqui 2 tipos de mercadores. Nós temos aqui cambistas e temos também vendedores. São 2 categorias de pessoas. Cambistas é as casas de câmbio. Por quê? Você tem diversas moedas que os judeus de longe traziam para Jerusalém, mas apenas um tipo de moeda era aceito no templo. Então esses cambistas faziam uma conversão, na mesma lógica de uma casa de câmbio quando você vai trocar em dólar.
Eles têm uma cotação, ficam com um percentual para você e te dão um valor noutra moeda. É isso que estava acontecendo lá no templo, com os cambistas, retendo para si parte e fazendo essa conversão de moedas. Com os vendedores, de bois, ovelhas e pombas, a mesma lógica, só que não de moedas, de material. Não traga o material de casa, eu tenho aqui para vender para você. Aqui, novamente, os universitários me perdoem, os acadêmicos, porque existem duas posições a respeito desses cambistas e desses vendedores. Muitos entendem que eles eram um serviço necessário e benfeitor. O que acontece aqui é um abuso do serviço, mas a existência dele era necessária para que a pessoa... Era impossível você trazer um novilho de longe para Jerusalém ou um cordeiro. Eu discordo disso, eu acho que o estabelecimento dessa profissão por si só já é pecaminosa, e a razão porque eu discordo é a seguinte: o crente aqui do Novo Testamento não é diferente do crente do Antigo Testamento. E o crente do Antigo não tinha cambista e vendedor fazendo conversões para ele. Carregar pombas e rolinhas não era nada extremamente penoso para alguém peregrinasse a Jerusalém. Então, aos meus olhos, eu vejo aqui os dois erros, além do abuso do local, que nós vamos ver, o estabelecimento da profissão, ou do serviço de cambistas e do serviço de venda. Mas o que Jesus encontra aqui no versículo 14, então, é um cenário totalmente contrário àquele que ele desejava para o povo de Deus. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E no versículo 15, então, você tem a expulsão desses elementos. Meus irmãos, uma aplicação para nós aqui a respeito da nossa adoração, pegando o princípio de que eu trago, de que a substituição do separar e do cevar o novilho, o cordeiro, a pomba ou a rolinha em casa é pecaminosa. Porque Jesus não está preocupado, nosso Deus não está preocupado com o valor monetário das nossas ofertas. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu acho tão bonito. É como se Deus dissesse: filho, você não tem condição de ter um novilho? Pegue um cordeiro. Você não tem condições de ter um cordeiro? Vai atrás de uma pomba. Você não tem condições, não há um casal de rolinhas. Mas eu não estou preocupado com o peso da arroba. Eu estou preocupado que você tenha o zelo adorador de preparar-se com antecedência, porque era isso que tinha que ser feito, com dias de antecedência, esses elementos eram separados e cuidados, e que você venha à minha casa com um espírito de adoração, e não com um espírito de terceirização do serviço. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, quantas e quantas vezes nós terceirizamos a nossa adoração? Quantas vezes nós tentamos até terceirizar a nossa presença no templo? Vai lá, ora por mim, a minha mãe ora por mim, eu não preciso de ir, não. Quantas e quantas vezes é um perigo que as igrejas têm, a questão musical, que parece que quanto mais bem feita ela é, e deve ser bem feita, menos eu sou propenso a cantar nos bancos, porque eles estão cantando por mim, então eu não preciso me preocupar em aprender a cantar, em decorar letras, enfim, em participar, porque existe aqueles que cantam por mim. A terceirização da adoração, a perda do espírito de preparo para a adoração. Você tem cevado o seu coração para adorar? Eu insisto nisso no dia de domingo. Eu sei que muitos têm as preocupações. Talvez você fale: pastor, você tem dedicação em tempo integral. Vai pegar os boletos da minha empresa lá na segunda-feira e eu quero ver você ter tranquilidade na segunda, ter tranquilidade. Mas eu insisto. A sua produtividade na segunda-feira depende do seu descanso no Senhor no dia de domingo. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a preparar o seu coração para a adoração. Aprenda a meditar nas Sagradas Escrituras. Isso faz tanta diferença. Isso acalma tanto a sua alma. Isso traz uma adoração tão mais qualitativa ao invés de quantitativa. Não terceirize. Pastores famosos, igrejas confortáveis, ministérios de músicas excelentes, ar-condicionado, não podem substituir o seu espírito de adoração.
O primeiro grande ato público de Jesus acontece, então, condenando aqueles que haviam terceirizado a adoração, os instrumentos de terceirização da adoração. E Jesus, então, expulsa esses cambistas, você olha o versículo 14 aí, né? Cambistas e comerciantes e animais. Todos eles, então, são expulsos do templo, tá? E ele derramou pelo chão, olha só, o dinheiro dos cambistas. É uma cena fora de série aqui, né? Bem como as ovelhas e o boi, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Ironia aqui, com o que Jesus purifica o templo? Com um azarrogue, ou azorrague, né? Dependendo das traduções aqui. Com esse mesmo chicote. Uma base de madeira com tiras de couro, bolinhas nas pontas, ou bolinhas pontiagudas muitas vezes, que ao serem infligidas nos animais ou nas pessoas eram capazes de arrancar vergas nas costas. Com o chicote que Jesus purifica o templo, ele é chicoteado durante a crucificação, provando que o preço pago para a verdadeira adoração é muito alto. A purificação do templo custou caro, muito caro a todos aqueles. O grande Cordeiro Pascal, de quem João Batista testemunhou aos seus discípulos, agora vai à grande festa pascal e anuncia ali a sua morte e o seu sacrifício. Ele não poupa ninguém, nem comerciantes, nem cambistas, nem animais, inclusive, escaparam do chicote de Jesus. Todos eles foram alvos da ira divina. Mas mesmo que, aí agora eu vou pegar a alternativa, que os cambistas e os mercadores tivessem um papel genuíno, mas eles ocuparam um lugar errado. O som da adoração foi substituído pelo som das moedas tilintando e pelo mugido dos animais. Mesmo que fosse a profissão fosse genuína, o local deles era errado. E eles estavam substituindo o lugar da presença de Deus por um comércio. A perda de propósito para a adoração. Meus amados irmãos, nós não somos muito diferentes desses cambistas e vendedores. Nós também temos mentes consumidoras e mentes comerciais quando viemos à casa de Deus. Quando nós viemos aqui com aquele sentimento consumidor de que se o culto é bom ou ruim para me agradar. Quando nós adentramos por essas portas querendo que o pastor fale apenas aquilo que acalente aos nossos corações e não dispostos a abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor tem a falar por nós. Quando nós viemos à casa de Deus, não alegres pela libertação dos pecados, mas cheios de si, porque nós somos bons demais, porque nós somos honestos demais, porque nós somos bons adoradores, eu sou dizimista, eu me visto bem. Ah, meu irmão, som do seu coração, cuidado com a perda de propósito ao vir à casa de Deus, foque na nossa verdadeira Páscoa, que é a morte de Cristo para a libertação dos nossos pecados. Nós que outrora éramos escravos do diabo, agora em novidade de vida, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não nos coloquemos de novo debaixo de jugo desigual. Ah, quantas e quantas pessoas deixam se escravizar pelo pecado e não saboreiam a festa que é o culto ao Senhor, trazendo para nós isso daqui. Mas ainda dentro da purificação do templo, versículo 17, quando Jesus então, depois de expulsar mercadores, animais e cambistas, não façais da casa de meu Deus casa de negócio, os versículos, alguma coisa vem à mente deles. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os seus discípulos lembraram do Salmo 69, versículo 9, que nós lemos. Não no versículo 9, né? Nós lemos outros trechos, mas deste salmo. Jesus se lembrou de que o amor, as palavras de Davi no Salmo 69 tem o seguinte sentido: o zelo da tua casa me consumirá. O prazer de estar na tua casa é tão grande que ser privado de estar lá
me consome, me dói. Não poder adorar tira a minha alegria. E não poder adorar de forma correta me traz uma grande tristeza no peito. É isso que Davi estava falando quando ele fez isso no Salmo 69. E os discípulos associaram o zelo que Davi tinha com a casa de Deus, profeticamente apontando para a pessoa de Jesus, com o zelo pelo templo. Meus amados irmãos, lembre-se de que haverá um dia de purificação também das nossas vidas e do povo de Deus. Cada sepulcro caiado, cada falso pastor, cada falsa confissão será julgada e chicoteada pelo Senhor Jesus. Isso não te assusta, não? Deveria. A minha primeira afirmação é que, por amor dos seus filhos, Jesus purifica o templo. Por amor dos seus filhos, Jesus substitui o templo. Observe a partir do versículo 18 agora. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disseram isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então veja bem, aquele templo estava construído, símbolo da presença de Deus, e por mais que ele cumprisse o seu papel, e por mais que as pessoas fossem lá para adorar, o próprio Salomão já sabia que esse templo não era capaz de conter Deus. Leia lá no 2º livro das Crônicas, na consagração do templo, quando Salomão diz: acaso Deus habitaria num templo construído por mãos humanas? Eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto mais essa edificação que eu fiz para o Senhor. Mas até que o templo verdadeiro, o templo maior viesse, o templo construído por Salomão e depois reconstruído por Herodes cumpria essa função adoradora e unificadora. Mas agora Jesus, ampliando este evangelho, não apenas para judeus, mas a todos aqueles que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Ele fala: agora você não vai precisar mais de um templo construído por mãos humanas, você não precisa mais de pedra, argamassa ou qualquer outra coisa do tipo, porque eu sou o seu templo, e onde você me invocar, eu vou te ouvir. A aplicação disso vai ser clara no capítulo 4, com a mulher samaritana. Lembra do conceito da mulher samaritana? Senhor, onde que a gente vai adorar? Os samaritanos falam que é aqui em Samaria, que eles estabeleceram um templo para concorrer com Jerusalém. Vocês que são judeus, dizem que só em Jerusalém a verdadeira adoração acontece. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em todo local onde o meu nome for invocado. E agora então a barreira geográfica ela é quebrada, e Jesus então lança essa graça alcançando todas as pessoas, para que todos em todo tempo possam adorar a Deus. Isso é belo. O Messias rompe tantas barreiras para que a graça possa nos alcançar. Imagine uma adoração restrita a Jerusalém, o que nós faríamos 2000 anos depois. Excursão de salvação para Jerusalém, ou algo do tipo. E é interessante que essa substituição inclui a purificação, e incluindo a purificação, os pecadores sequer são capazes de alegar inocência diante de Deus. Não tem uma peculiaridade aqui? Quando você acompanhou aí dos versículos 13 até o 17, a cena é pesada, é chicote nas costas, virada de mesa. Eles são literalmente escorraçados do templo de Jerusalém ou do pátio dos gentios e saem por lá. Mas não é interessante que nenhum dos judeus questiona as chicotadas de Jesus? Em nenhum momento as chicotadas são questionadas. A preocupação deles é maior, porque purificar o templo, expulsar os mercadores
e ele falar a minha casa, não, aqui vai ser no outro, né? Mas dizer que o zelo da minha casa me consumirá, da tua casa, Jesus estava advogando para si a autoridade divina. Então entenda o seguinte, com o procedimento dos versículos 13 a 17, Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus do Antigo Testamento que veio e que é maior do que o templo. Então, com essas ações, Jesus advogava a sua divindade. Então, é por isso que no versículo 18 eles já pedem o sinal. A lógica do judeu é, esse indivíduo está falando que é Deus. Esse indivíduo está falando que é o Filho de Deus. Esse indivíduo está dizendo que ele tem autoridade que só Deus tem sobre o templo. Que sinal você comprova de que você tem essa autoridade? E Jesus aponta para a sua ressurreição. Embora os olhos dos interlocutores dele não fossem capazes de entender este sinal. E aí Jesus substitui por meio da sua morte e da sua ressurreição. Adorar a Deus não é mais uma questão de lugar, é uma questão de olhar para Jesus Cristo que substitui o santuário. Aliás, nem no Antigo Testamento é uma questão de lugar. Se você prestar atenção na oração de Salomão, tem um trecho lindo, ele fala assim, quando o estrangeiro que não puder estar aqui, orar, voltado para esse templo e lembrar que esse aqui é o lugar da tua habitação, ouve, Senhor, e atende a oração daqueles que clamam pelo Senhor e intercederem. Jesus quebra essa barreira, então, trazendo-se ou apresentando-se como um novo templo. Você quer ver algo mais bonito ainda? Jesus é o templo, ponto. Ele deixou isso bem claro. E por meio da nossa união com Cristo, com o Espírito Santo, é por isso que ele chama a igreja, ou nós, ou chama os crentes, você vai ver nas cartas paulinas, de templo do Senhor. Não porque nós somos deificados, mas porque aquele, por meio do Espírito Santo habitando em nós, transforma-nos em um templo, em um local de adoração. De forma que cada indivíduo é capaz de adorar tanto individualmente quanto coletivamente. Mas que triste a cegueira da religião ter vedado os olhos desses indivíduos que preferiram a interpretação literal. Como que esse indivíduo vai fazer em 3 dias aquilo que em 3 anos foi construído, em 46 anos foi construído? Você está vendo como a cegueira em relação à pessoa de Jesus torna as pessoas tolas e incapazes de enxergar o óbvio? Versículo 22, eu quero chamar a sua atenção antes de ir para o ponto 3. Por 3 anos esse episódio ficou adormecido na memória dos discípulos, mas durante a ressurreição a ficha caiu pela iluminação do Espírito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, olha o versículo 22. Os discípulos só tiveram a sua fé completa. Os discípulos só entenderam realmente quem era Jesus 3 anos depois que isso aqui tinha sido proferido. Só na ressurreição é que eles creram na Escritura e na palavra de Deus plenamente e os olhos deles foram abertos. Aqui 2 lições que a gente tem quanto ao processo de salvação. Nós estamos acostumados com aquelas pessoas que se convertem pontualmente. O famoso apelo, eu aceito Jesus, a pessoa vem à frente e se converteu. Não duvido que isso possa acontecer. Mas a maioria das conversões, ou ter consciência de quem é Jesus, não é algo pontual. Muitas vezes isso acontece processualmente, até que a cereja do bolo da fé seja colocada na vida da pessoa. Então entenda isso, existem conversões ou existem abertura de olhos espirituais que são progressivas e não pontuais. Existem conversões radicais? Existem. Mas esteja com os olhos ou com a sensibilidade aberta a pessoas que estão sendo trabalhadas para entender quem é o Senhor Jesus. E aqui uma segunda lição, além de você entender essas conversões processuais, não desista de orar pelas pessoas. 3 anos, Jesus ensinou esses indivíduos para que só depois da morte e na ressurreição deles, eles tomassem consciência de quem eles eram. Talvez você esteja 1 ano orando pelo esposo, pelo colega de trabalho, pelo filho, pelo namorado, pela namorada. E
E talvez você já tenha até faltando palavras para interceder pela conversão dessas pessoas. Não desista. Cristo, conhecendo os seus, não desistiu deles durante a caminhada, porque nós haveríamos de desistir daqueles que estão ao nosso redor. Cristo purifica o templo para que nós tenhamos comunhão com Ele. Cristo substitui o templo para que nós tenhamos comunhão com Ele. E por fim, Cristo faz distinção entre os frequentadores do templo para que nós tenhamos comunhão com Ele. Olha o versículo 23 até o 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Isso aqui é posterior à purificação, tá bom, irmãos? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Talvez você veja o versículo 23 aqui, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Eu falei, glória a Deus, que bonitos os sinais que Jesus fez, as grandes conversões, esse grande pregador. Mas o próprio Jesus diz que não se confiava a eles. Você sabe por quê, meus amados irmãos? Porque no ambiente do templo, esteticamente falando, é fácil passar por adorador. É fácil fechar os olhos, levantar as mãos, é fácil colocar um terno e vir aqui com palavras solenes diante de vocês. E não tem nada de errado nisso. O que eu estou querendo dizer é que a estética da religiosidade pode convencer ou enganar as muitos, mas sonhar ou sondar os corações apenas Jesus tem. Nesse templo de Jerusalém era possível uma falsa adoração, mas com Jesus, que é o segundo templo, não é possível não é possível uma falsa adoração. Porque o segundo templo, que é Jesus, ele sonda os corações. O segundo templo, que é Jesus, ele sabe a razão pela qual você está aqui. O segundo templo, que é Jesus, consegue vasculhar os seus intentos na maior profundeza do teu ser. E sabe quem você tenta enganar, às vezes tentando enganar a si mesmo, mas não a Jesus, a respeito da motivação para estar aqui. Isso me traz um alerta muito grande, meus irmãos, e um perigo das falsas conversões. Muitos, vendo os sinais, creram nele, mas não é um crer salvador. Aqui nós não temos uma descrição de uma fé salvadora. Aqui nós temos uma descrição de uma fé que é movida por sinais. Olha que interessante. Os discípulos de Jesus, quando viram a purificação do templo, e 3 anos depois, lembraram-se das palavras de Jesus, em que eles creram? O texto de versículo 22 diz, e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Os buscadores de sinais eram meros espectadores de um circo religioso, buscando sinais com um fim em si mesmo. Você está vendo a distinção, meus irmãos? A de consumidor procurando sinais, nós não somos diferentes. Talvez os sinais que nós procuramos são diferentes. Pastores com boa oratória, gente circenses, pastores coaching, essa teologia do coaching, essas coisas do tipo, grupos de louvor que são verdadeiras bandas e transformam a igreja no show. Muitos podem ter uma fé baseada nisso daí, nesse combustível fraco e efêmero. Mas a verdadeira conversão, ela aponta ou não tem o sinal como um fim em si mesmo, mas ela leva as pessoas a terem sede das Escrituras, e por tabela, tendo sede das Escrituras, vão entender que as Escrituras apontam para a pessoa de Jesus Cristo. E aí não dá para enganar. Você quer ver verdadeiros convertidos? O quanto eles têm sede das Escrituras e o quanto eles têm sede da pessoa de Jesus Cristo. E desconfie de pessoas movidas por eventos.
Desconfie de pastores, produtores de eventos exageradamente para manter a igreja lotada. Porque quando o evento passa, a fé temporária e falsa também vai. Mas saber que Jesus sonda os corações é confortador para nós. Se por um momento é desesperador, porque sabendo que nós podemos enganar aqueles que estão ao nosso redor, mas nunca a Deus, é confortador porque todos nós temos dores que nos são extremamente peculiares. Todos nós temos anseios, tristezas, opressões que, às vezes por questões éticas até, nós não compartilhamos com os demais. Mas é tão bom saber que Cristo sabe onde dói o seu calo. É tão bom saber que o chicote de Jesus não é um chicote sadomasoquista, mas é um chicote reconciliador. E aqui fica o convite. Talvez você esteja vivendo uma religiosidade externa, ou talvez você ser um verdadeiro convertido, mas que amarrado pelo pecado, tem transmitido uma imagem, mas está afundado por ele de segunda a sábado pelo pecado. Deixa Jesus chicotear a sua adoração, mas que o sangue que verteu das costas dele seja maior do que a dor da purificação. A purificação é necessária, mas que a beleza do perdão seja maior do que a feiura do pecado e da falsa adoração. Ele conhece o seu coração. O que eu estou te convidando não é para revelar a Jesus Cristo, Ele conhece, mas eu estou te convidando a se render aos pés dEle e dizer: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a esses Jesus dá a se revelar, porque não são hipócritas, não é porque são perfeitos, mas é porque, reconhecendo a sua incapacidade, se lançam aos pés do Salvador e são capazes de voltar para casa justificado e felizes. É isso que Jesus fez para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele purifica o templo com chicote, mas Ele substitui o templo a fim de que todos agora em Jesus tenham acesso ao seu corpo, que é o templo espiritual. E Ele faz distinção entre os verdadeiros e os falsos adoradores do templo. De que lado você está? Que em nome de Jesus você não seja aquele buscador de sinais, mas seja aquele que, como os discípulos dele, creram nas Escrituras e naquilo que Jesus Cristo disse, para que você tenha vida em seu nome.